colocou isso no projeto formativo, mas hoje eu tenho entendimento. Porque quando eu fui estudar um pouco sobre isso, eu entendi que Deus quer de todo consagrado um líder, né? Não uma pessoa poderosa, mas uma pessoa capaz de conduzir pessoas, né? O líder é esse, uma pessoa capaz de conduzir pessoas, né? Então nós vamos falar um pouco disso, começar hoje, vamos ter mais formações, mas sobre uma liderança cristã, não uma liderança como a gente às vezes aprende em livros de autoajuda, né? Eu mesmo já li alguns livros de liderança, que te dão aí técnicas, táticas. Não, aqui é uma liderança a partir de um olhar de Cristo, né? E a partir de um modelo que se chama Jesus Cristo. Ele é o líder, que é o nosso modelo. E nós precisamos imitá-lo, né? Por isso que todo consagrado é chamado a ser um líder. Não um líder para assumir governos na comunidade ou para assumir funções de coordenação na comunidade, não. Um líder, e aí vocês vão entender a partir do que a gente for partilhando, para ser como Cristo, alguém que conduz o povo de Deus, alguém que atrai o povo, alguém que consegue estar junto do povo, né? Então essa é a nossa ideia sobre o líder cristão, né? Tem que ter essas duas palavras. Aqui nós não queremos formar só líder, nós queremos formar líderes cristãos, né? Que tenham autoridade, né? Autoridade para evangelizar, autoridade para falar de Deus, né? Tem uma diferença, vocês devem estar cansados de saber, sobre poder e autoridade, né? Tem gente que tem poder, tem gente que tem autoridade, né? Autoridade é algo que a gente vê no outro, sem ele precisar ter função nenhuma de autoridade, né? É aquela pessoa capaz de atrair, da opinião dele às vezes prevalecer, das pessoas quererem sempre ouvir o que ele tem a dizer, né? São autoridades natas. Tem gente que tem ela até para coisa boa e para coisa ruim. Mas aqui nós queremos semear em nós uma autoridade de Deus. Uma autoridade vinda de Deus, né? Uma autoridade para alguém que quer viver uma vida consagrada. Então, para o líder cristão, a primeira coisa que ele precisa entender é que Deus quer dar uma paternidade. A gente fala muito de maternidade na comunidade, né? Os homens têm que ser mãe, agora as mulheres também têm que ser pai. Uma paternidade espiritual. O X do líder cristão é isso aqui, ó. Uma paternidade espiritual, né? Aquele que vai ajudar o outro a nascer de novo, a ser gerado de novo. Esse é o líder, a paternidade espiritual. O pai mesmo, aquele que vai ser pai de pessoas, né? Ah, mas então as mulheres vão ter que ser pai? Sim, enquanto líder. Por quê? Porque se a gente olhar a diferença do pai e da mãe, apesar que hoje em dia, diante do feminismo, isso não tem sido muito praticado, nem muito bem acolhido, mas a função do pai na casa é aquele que conduz a família. A função do pai na casa é aquele que é o chefe da família. Essa é a função do pai, está na Bíblia, né? No final do capítulo 5 do livro de Eclesiástico, fala, em resumo, homens amem sua esposa, mulheres obedeçam seus maridos como chefe da casa. Então a paternidade, o sentido da paternidade é aquele que vai conduzir. Então o líder cristão ele tem que assumir uma paternidade espiritual, não uma chefia espiritual. Por que paternidade? Porque paternidade, além de você ser aquele que vai liderar, aquele que vai ter autoridade sobre o outro, mas é aquele que vai amar, aquele que vai cuidar, aquele que vai estar com o outro para conduzi-lo, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente vê lideranças no mundo. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um trabalho numa empresa. E vocês vão entender isso à medida que a gente for avançando na formação. Um cara que tem uma função grande numa empresa, né? Um cara que é um executivo de uma empresa. Ele morre de medo de alguém que está abaixo dele crescer para tomar o lugar dele, certo? Ele vai liderar, ele quer que, por exemplo, que a equipe dele bata a meta, ele quer que a equipe dele alcance resultados, mas ele nunca vai formar os outros para serem melhor que ele.
Concordo? Que é assim no mercado? Uma questão de sobrevivência. É ou não é? Não, eu vou formar assim, não. Eu sou o gerente aqui, nós somos uma equipe de vendas, por exemplo. Eu trabalhei assim, eu tinha uma equipe de vendas, né? E eu era o gerente. Eu formava meus vendedores, mas confesso para vocês, tinha hora que eu tinha medo de algum deles talvez tomar o meu lugar. Porque eu poderia perder o meu trabalho. E é assim no mundo, né? Uma lei da sobrevivência. Agora, na liderança espiritual, tem que ser o contrário. Eu tenho que formar a pessoa para ser melhor do que eu. E isso é paternidade. Só um pai, enquanto chefe, consegue consegue ter no coração o desejo que o filho seja melhor que ele. Quem aqui é pai sabe disso. Eu quero que o Lucas seja um homem melhor do que eu. Essa é a liderança espiritual, esse é o líder cristão. Aí está a grande diferença. Se o Lucas tiver mais sucesso que eu, se o Lucas for mais santo que eu, se o Lucas for melhor, uma pessoa melhor do que eu vou estar mais feliz. Se ele um dia chegar para mim e falar, pai, pode deixar que eu vou tomar o seu lugar nisso, naquilo. Um exemplo. Diferente se eu fosse numa relação de trabalho, eu teria medo de ficar desempregado, né? Então, na comunidade, na vida, não só comunitária, mas na nossa vida de consagrado, a nossa liderança é uma paternidade espiritual. Com o sentimento de olhar para aquele outro, eu sou coordenador do Ministério de Música. Eu tenho que formar essas pessoas para serem músicos melhores do que eu. Eu não sou coordenador, eu sou o que canta. Então eu tenho que formar aqueles que estão depois de mim, que vão cantar, para cantarem melhor que eu. Eu sou o que prega, eu tenho que formar o povo para pregar melhor que eu. Porque isso é paternidade. E essa é a liderança que Deus espera de um consagrado. Esse é o sentimento que Deus espera de nós. Sabe por quê, gente? Porque a gente ajunta as coisas para o céu. E se a gente quiser cargo, ou ficar apegado ao nosso lugar aqui, vai faltar lugar para nós lá. Agora, se eu querer que outros ocupem o meu lugar e sejam melhor que eu vou ter lugar lá em cima. A gente tem que entender isso assim. Nós geramos as pessoas não para o mundo aqui. E nós não vivemos em função deste mundo. Então a liderança em Deus é totalmente diferente da liderança no mundo. Totalmente. Então tudo que você já leu sobre liderança, todos os livros de autoajuda, esquece. Esquece. Porque eles estão bem diferentes do que Deus espera de nós como líderes. E o mundo hoje carece de referências, né? A gente olhar assim, esses dias eu estava numa reunião junto com o Marcos, com um grande empresário, e ele disse uma coisa interessantíssima sobre a nossa geração, né? De pessoas que têm entre 20 e 40 anos. Nós não temos um líder. A nossa geração não tem alguém. Não tem referência de alguém. Por quê? Porque os líderes mais velhos estavam tão apegados nos seus lugares que não formaram ninguém. Se você olhar politicamente no Brasil hoje, alguém entre 20 e 40 anos que se destaque para dizer assim, não, essa é a pessoa que vai ser alguém aqui no Brasil para liderar o povo. Não tem. Porque aqueles que têm mais de 40 que são líderes, que são os nossos líderes hoje, né? Que a gente nem quer eles como líderes, mas são eles que são. Você pega aí o Lula, é um líder de um povo, né? Mas ele não formou ninguém. Quem ele formou? Ninguém. Não, mas ela também é da geração dele. Alguém mais novo, de outra geração, não tem. A outro lado tem o Aécio Neves. Não tem ninguém. Não formou ninguém, né? Não formou ninguém. A nível mundial mesmo, assim, não tem. Por quê? Porque a liderança foi se perdendo essa questão da paternidade, porque se a gente olhar há tempos atrás, existia sim. Existiam aqueles que queriam formar pessoas. Hoje não, existia um apego à função de líder, com medo de perder o seu lugar, as pessoas deixaram de formar. E não temos, estamos órfãos, né? É sério isso. A gente acha que é brincadeira, que é só questão partidária, política, mas isso é sério. Um país como o Brasil não ter referências de liderança é triste, é muito triste. Mas é um reflexo de que Deus quer levantar líderes não para serem políticos, mas para que os seus, os consagrados, os cristãos, não estejam tão sem referência, tão perdidos como o nosso povo está. Né? Que na sociedade, que no mundo estejam perdidos, mas que enquanto se fala de questões da igreja e da fé, não estejam perdidos, como as pessoas estão. Amém?
Para ser um líder, é preciso duas virtudes básicas, que eu achei muito interessante quando eu aprendi isso aqui, porque a princípio parecem ser virtudes completamente contrárias. Duas virtudes básicas, né? A magnanimidade, é assim mesmo, gente. Magnanimidade e a humildade. Deixa eu ver. É gemudo mesmo. Aqui no meu caderno está gemudo, mas aqui eu pus G. Isso. Magnanimidade e humildade. Você está querendo copiar, Pamela? Pode copiar. Pode copiar. O tracinho tem que ter igual, tá? O que é magnanimidade? Vocês sabem? Não sabem? A magnanimidade, né? Magnânimo é alguém que pensa grande, que sonha grande, que tem uma grandeza de alma, né? Que Deus chamou para coisas grandes. Por isso que a princípio a gente pensa que essas duas coisas são opostas, né? O líder tem que pensar grande, tem que pensar grande. Deus não nos fez para coisas pequenas. Deus não nos fez para pensar pequeno. Temos que pensar grande, sonhar grande. É aquele que tem ousadia, aquele que vê lá na frente, aquele que vê coisas maiores do que todo mundo pode ver. Aquele que pensa e fala assim, nossa mãe, né? Eu me lembro da Gislaine falar do fundador, por exemplo, que a comunidade tem um lote e o fundador está vendo prédio, né? Mas isso é do líder cristão, porque Deus não nos fez para sermos pequenos. Agora, a humildade é necessária, né? Porque a humildade aqui é pensar grande. E tem aqui que é servir. A humildade é servir. Na humildade nós vamos servir. Na magnanimidade nós vamos pensar grande. Qual que é o outro significado? O quê? Generosidade? É? Hã? É? Então, interessante, ó. Generosidade. Mas por que generosidade? Vocês sabem? Você sabe o que vem generosidade? Por exemplo, quando um casal tem muitos filhos, tem uma família grande, a igreja fala que é um casal generoso. Ele foi generoso, né? Então, o generoso é aquele que se dá muito, né? Generosidade tem a ver com grande, com algo que é muito, não é com algo pequeno, né? Sejam generosos com Deus, você que se casou e tenha muitos filhos. Vocês já devem ter ouvido isso, né? A generosidade vem desse termo, né? Então, essas são as duas virtudes básicas. Só que essa magnanimidade, gente, não é pensar grande a partir de si, mas a partir de Deus. Deus é muito grande. Deus não quer coisa pequena para nós. E Deus não nos dá dons pequenos, Deus não nos dá graça pequena, Deus não nos dá nada pequeno. Agora, claro que pensar grande não é pensar, então vamos pensar numa canção nova, porque ela é muito grande. Não é pensar nisso. Mas pensar, por exemplo, na salvação de uma alma. Pensa na salvação de uma alma. Se isso não é grande. É ou não é grande? Gente, essa pessoa, eu evangelizei ela alcançou a salvação, a eternidade. Isso é grandioso. Então, a obra de Deus, ela não é pequena, ela é sempre grande. Não a obra enquanto física, porque a obra física não quer dizer quase nada. Mas a obra que Deus faz em mim. Então, a magnanimidade é reconhecer a grandeza de Deus, que usa da minha pessoa. Então, eu não posso pensar pequeno. Eu não posso olhar para coisa pequena. Eu não posso ser medíocre, né? Eu não posso não ser generoso, mas eu tenho que estar aberto a essa grandeza de Deus que faz na minha vida, né?
levar em consideração os dons que recebeu de Deus. Uhum. Isso mesmo. Olhos para o céu e pés no chão. Agora, a humildade, ela nos leva a servir, mas nos leva à verdade. Por que a verdade? Porque o ser humilde não é ser um coitado, mas é reconhecer quem você realmente é. Esses dias eu reunia com alguns formadores da comunidade de vida até, com a Janaína, a Fabiana e a Carla. E elas estavam com uma situação de alguns membros que precisavam se resolver. Eu disse para elas uma coisa, eu falei assim, olha, na comunidade, a pessoa pode cometer diversos erros, que nós vamos estar sempre prontos a ajudá-la. Sempre. Ah, a pessoa fez isso de errado, nós vamos desligar a pessoa da comunidade? Olha, a última coisa é desligar uma pessoa da comunidade. Mas desde que se tenha verdade. Porque se não tiver verdade, aí não dá. Não dá. A humildade, gente, ela está ligada diretamente à verdade. Porque verdade, quem é verdadeiro é humilde. Eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro para mostrar quem eu sou verdadeiro para reconhecer meu pecado, eu sou verdadeiro para deixar as pessoas me conhecerem. E aí digo para vocês, a verdade é que constrói um líder. Na mentira ninguém se constrói. Fingindo que é alguém, fazendo de conta que é um personagem, vou dizer para você, nunca vai ser um líder. Agora, se for verdadeiro, eu assumo a verdade na minha vida, eu sou desse jeito, eu sou assim, eu faço isso, aí a tendência é sim ter uma liderança verdadeira, né? Na humildade. O Padre Paulo dá um exemplo de um homem dessa magnanimidade e da humildade, que é Jan Teranovski. Ouviram falar de Jan Teranovski? Quem assistiu a aula do Padre Paulo sobre liderança deve saber. Jan Teranovski era um polonês que era contador, ele era contador, só que ele viveu na época do comunismo, daquela situação toda dentro da Polônia, então contador no comunismo não dá dinheiro, porque contador é mais para o capitalismo, né? Ele vai fazer conta para as empresas. Então não tinha muito empreendimento na Polônia, então ele se tornou alfaiate para manter a mãe. E aí, como alfaiate, ele também assumiu a missão de formar jovens cristãos, né? E aí ele pegou um grupo de jovens, eram 20 jovens, que ele se reunia na casa dele para formar esses jovens. Dava livros de santos para esses jovens ler, na época mesmo do comunismo na Polônia. Mas ele tinha uma coisa interessante, ele ficava 4 horas por dia rezando. 4 horas por dia rezando, trabalhava de alfaiate para manter a mãe e se reunia com esses jovens para formar esses jovens, né? Dava livro de santo, falava de santidade para esses jovens, falava de amor. No meio de uma guerra que acontecia na Polônia, onde muitas pessoas estavam criando uma revolução na Polônia, queriam pegar em armas para criar uma revolução, para libertar a Polônia do comunismo, e Jan Teranovski viu que a forma que ele iria livrar a Polônia do comunismo era formando esses jovens, no amor e para Deus. Dos 20, 10 se tornaram padres. Dos 20 jovens, 10 se tornaram padres. E desses 10, um se chama João Paulo II. Se tornou santo. Um alfaiate que reunia com 20 jovens na casa dele para falar de Deus para eles, para dar livro de santo, para apresentar para eles, por exemplo, o Tratado da Verdadeira Devoção, os livros de São João da Cruz, esses que falavam de santidade, que falavam de amor. No entanto, quem já viu o filme de João Paulo II, Karol Wojtyla, tem uma parte pequena que fala disso, mas tem uma parte interessante que os amigos de João Paulo II começam a querer lutar com armas. E ele fala assim, não, nós vamos lutar com amor. Ele fala isso. Ele aprendeu isso de Jan Teranovski. Esse homem, João Paulo II, era um homem inteligente? Era, mas ele trabalhava numa mineradora de cal. Ou seja, ele era pedra bruta ali, não era um filósofo pensador. Jan Teranovski que colocou no coração dele. A gente olhar, falando da magnanimidade, olhar para Jan Teranovski e pensar assim, era grande a obra que ele fazia?
Ele tinha um grupo, ele tinha equipamentos, ele tinha retiros com muitos jovens? Não. Indiretamente, sim. Né? Não só João Paulo II, porque ele formou 20 jovens e 10 se tornaram padres na Polônia. Aí eu pergunto assim, ele pensou pequeno ou pensou grande? Ele pensou grande. Essa é a grandeza do líder. Não é pensar grande em termos de obras, pensar grande em termos do que ele pode fazer no coração de pessoas, na evangelização de pessoas, no cuidado com pessoas. E Andranovski, com certeza, não tinha noção do que iria virar. Mas ele pensou grande, ele olhou para aqueles 20 jovens e falou assim, eu vou formar esses jovens. Porque se esses 20 forem bem formados, eles vão replicar para mais 20, para mais 20 a gente vai formar um povo que vai transformar a Polônia. Esse tem que ser o nosso pensamento. Esse é o pensar grande, né? Mas com humildade. Qual que era a humildade de Andranovski? 4 horas de oração por dia. Isso era a humildade dele. Por quê? Porque ele pensava grande, mas ele sabia que ele não dava conta se não fosse na oração. Se não fosse com Jesus Cristo. Ele podia pensar em, nossa, eu vou formar, porque eu estudo, né? Eu estudo muito, eu leio muito, eu assisto muito os sites do Padre Paulo, então eu vou formar. Amém. Isso é um caminho. Mas a eficácia está na vida com Deus. E a humildade está nessa base, na base da verdade de pensar assim, eu não consigo fazer nada. E digo mais, se nós acharmos que pensar grande é fazer grandes obras, nós estamos pensando pequeno. Porque o pensar grande é saber que se eu ficar diante de Deus, para Deus me formar, se eu ficar diante de Deus para Deus me formar, aí sim vão acontecer grandes coisas. Aí sim. Se eu for um homem de oração, se eu for uma pessoa, um líder que reza muito, aí sim vai ter grandes coisas. Agora, se eu for que reza pouco, aí pode até parecer coisas bonitas, mas não vão ser grandes. Amém? Depois vocês estudem um pouco sobre Jan Teranovski, né? Então, nem o Google não conhece. Tá vendo? Interessante. Assim, não se tornou conhecido, não se tornou santo, não tem processo de beatificação, né? Mas formou um santo. Né? Hã? Quem fala para o Padre Paulo, é verdade. Né? O Padre Paulo, ele frequenta uma formação de um homem, como vai pôr na internet, não vou falar porque eles pedem para não falar, de um homem que, né, que ninguém sabe quem é, um homem que não tem rede social, um celibatário, não tem rede social, não é padre, mas Padre Paulo, Padre Zé Eduardo, Felipe Neri, essa turma toda senta com ele uma vez por mês, passa o dia com ele estudando, e ele ensinando tudo isso que a gente está vendo aqui, que a gente vê. Não tem nada. Eu vi uma foto dele, que o Felipe Neri me mostrou, uma foto dele, imaginava outra pessoa completamente diferente. Né? É um cara assim, é um homem pró-vida, ele era engenheiro, largou tudo, foi formar pessoas. Né? E formar mesmo, porque o dia que nós estávamos fazendo o Padre Zé Eduardo aqui, o Tulinho estava no carro com a gente, o Padre Zé Eduardo tinha recebido um convite para fazer alguma coisa aí com outro filósofo aí, ele ligou para esse cara. O que você acha? Eu faço ou não faço? O cara, não faço. Ele falou, então tá. É isso mesmo, não foi? Não faço, não faz, não vai, não mexe. Não... Ou seja, direciona pessoas. Então, assim, é uma pessoa que pensa grande. Pensa grande, mas não quer ser grande, né? É diferente. A magnanimidade está em pensar grande e não querer ser grande. Tem hora que a gente quer ser grande e quando a gente quer ser grande, a gente pensa pequeno. Vamos para frente. Eu não vou conseguir falar tudo hoje, até mesmo porque não pode, porque vai ter mais aula, mas eu vou até às 10 falando de liderança, depois a gente dá um intervalo, porque a gente também não estenda demais, porque muitos de nós têm que ficar aqui hoje o dia inteiro. O líder, ele tem que ser aquele que vê por trás, como que eu explico isso? Por trás da casca, né? Por trás das cascas. Ele tem que tentar descobrir o diamante
que está na pessoa. O diamante que está naquela pessoa. Ele tem que tentar ver a aparência, a casca, e ir lapidando a pessoa. O Padre Paulo dá um exemplo de um empresário da Michelin, Edward Michelin, do Pneus Michelin. Ele deu um exemplo interessante, que quando ele chegou lá, tinha um cara lá, não tinha o nome do cara não, Marius Mion, eu anotei aqui. Esse Marius Mion estava lá, era um cara que não tinha formação, não tinha estudo, e estava trabalhando na gráfica, na parte gráfica da Pneus Michelin. Aí o Edward Michelin perguntou, esse cara começou, agora começou. Não, mas ele está aí fazendo isso daí? Não, vamos tirar ele daqui, vamos pôr ele em outro lugar. Vamos pôr ele para fazer outras coisas. Vamos pôr ele lá na parte da importação e exportação. E pôs o cara lá. Aí todo mundo questionando por quê, mas ele não tem estudo. Ele falou assim, não, primeiro a gente tem que testar a pessoa. Tem que ver o que ela dá conta de fazer. Se a gente põe ela, por exemplo, para fazer um serviço de pôr cadeira aqui, tirar cadeira aqui, pôr cadeira aqui, tirar cadeira aqui, um serviço só assim você não testa. Então primeiro você testa a pessoa, você dá alguma coisa para ela ter que pensar, para ela ter que criar. Se ela não der conta, aí você volta ela para aquele lugar de pôr cadeira aqui, pôr cadeira ali, fazer algo, né? E pôs esse cara lá na importação e exportação. E aí o Marius Mion, ele começou a trabalhar lá e ele criou uma forma, através de uma régua, de calcular o câmbio, as diferenças de dinheiro, né? Tipo assim, dólar, real, né? Tinha real naquela época, mas sei lá o que tinha. E ele calculava com a régua. Quando o Edward Michelin viu aquilo, falou, gente, esse cara é um gênio. Porque ele não tem estudo, mas ele é um gênio. Eu vou pôr ele na parte de criação aqui da empresa. Lá na parte de criar os projetos. E pôs ele lá. E olha só, foi na mesma época que os carros começaram a ter mais velocidade, porque eles produziam pneu. E os carros começaram a correr mais. Só que o pneu que eles produziam era um pneu de borracha normal. Então, borracha, se você esquentar ela muito, ela derrete. E os carros começaram a correr e os pneus não estavam durando nada. Aí esse Marius Mion, que foi para a parte de criação, criou o pneu radial, que é um pneu que não derrete a borracha. Que é pôr uns arames no pneu, né? Então ele pensou isso lá. Aí o Padre Paulo fala assim, imagine se o Edward Michelin não tivesse intervido e não tivesse essa postura com seus funcionários de colocar sempre eles, primeiro numa função que eles têm que criar algo e pensar, para ver o que eles dão conta, e tivesse deixado ele lá na gráfica, no sentido de fazer só o mesmo serviço toda vez. Ele não tinha criado os pneus radial, né? E a Michelin, aí ela se tornou realmente uma das maiores empresas do mundo, a partir da ideia desse Marius Mion. Ou seja, o líder, ele tem que querer tirar da pessoa o diamante. Para isso, ele precisa testar a pessoa. Às vezes a gente tem medo de testar os outros, né? Ah, mas ele não dá conta. Ah, mas ele não, vamos testar, ué. Vamos pôr a pessoa para frente, vamos pôr o outro. Vamos lá, vamos te testar, vamos ver o que você dá conta, né? Vamos apertar o sujeito, né? Vamos apertar ele, ver até onde que vai. Isso é uma formação. Porque para se ter um diamante, tem que lapidar, tem que apertar, tem que bater martelo, tem que dar um jeito do cara mexer, né? E o líder tem que fazer isso com as pessoas. Ele tem que ver que a pessoa tem um diamante dentro dela e, de fato, todos nós temos um diamante dentro de nós. Todos nós temos dons aí que Deus colocou e que são capazes de fazer coisas maravilhosas. Porém, a gente tem só que descobrir quais são. E essa é a função do líder. Descobrir quais são os dons que o outro tem, como é que ele lida, o que ele faz. Esse tem que ser o líder, né? O líder verdadeiro, né? Que vê por trás das aparências para descobrir o valor que o outro tem, né? E colocar a pessoa no lugar certo. Hã? Mandou um link? Ó, o Max mandou aí, do Jan Tiranovski. Hã? Não escreve Jan, mas eu chamo Jan. Hã? Não, eu sabia que, ó, Jan Tiranovski. J-A-N, não é isso? J-A-N-R-A-N-E-V-I-S-K-I. Essa parte eu não sei não, N-O não. Jan
Tiranovski. Hã? É? Que bom, louvado seja Deus. Importante. Hã? Abriu esse ano? Deve que algum... Hã? Não, acolheu, né? Mas quem abriu o processo é alguém da Polônia. Entendeu? Para a gente passar para frente, nós vamos fazer uma pirâmidezinha aqui do que é um líder. Essa pirâmide tem 3... Não. Nova era é o que eles pensam da pirâmide. Nova era é o que eles acham que a pirâmide faz. Mas a pirâmide em si, ela é algo arquitetônico, né? Hã? O olho. A pirâmide, gente, ela tem três etapas para se formar um líder. Aqui, em cima, é o líder, né? Que tem a magnanimidade e a humildade, né? Mas ela tem a base. A primeira base dela é a humildade, que ele vai ter que ter lá em cima, mas ela começa com a humildade, né? A humildade é a base da liderança, né? Por quê? Porque uma pessoa, para ser um bom líder, ela tem que se descobrir, se conhecer. É que eu falei da verdade, né? Saber quem ele é. Em que sentido? Saber suas verdades. Quem eu sou? Como é que é o meu temperamento? Como é que é o meu jeito, né? O que eu tenho que melhorar? Qual que é o meu pecado? Quais são meus vícios? Quais são minhas virtudes? Isso está na humildade. Descobrir a minha verdade. Eu acho que quando eu vi isso, né? Que eu vi como a base, é porque uma liderança pode até ser construída sem essa base, mas ela não vai ter solidez, não vai ser sólida. Porque se eu não assumo, não é que eu sei, não, se eu não assumo quem eu sou, se eu não assumo os meus erros, se eu não coloco a minha verdade para fora, se eu tenho medo da minha verdade, eu não tenho solidez na minha liderança. Porque aí eu posso até construir uma falsa humildade. Só que a hora que chegar um determinado momento, as máscaras caem. E a hora que a máscara cai, eu perco a minha credibilidade. Um líder sem credibilidade é um líder à falência. Porque é melhor o líder falar assim, gente, eu tenho esse erro, eu não consigo ser desse jeito, e as pessoas já saberem que ele é assim, e o seguirem, porque um líder é alguém que faz seguidores, né? Isso não é questão de idolatria, mas é alguém que vai atrás dele, do pensamento dele, da ideia dele. Mas eu vou atrás, por exemplo, eu vou atrás da ideia do Valdo, mas eu sei que o Valdo tem aquele defeito. Ele não está me enganando. Mas eu vou, mesmo assim eu vou, porque ninguém vai atrás de perfeição, mas vai atrás de verdade. Aí eu vou atrás do fulano. Mas se ele não é verdadeiro, chega lá na frente e eu descubro, aí, meu amigo, não tem jeito mais. Cai fora a credibilidade, acaba tudo, ou seja, não tem solidez, não é sólida a base. Essa base é sólida pela humildade de quem reconhece quem é. Quem eu sou diante de Deus? O que eu dou conta de fazer? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O que eu não dou conta de fazer? E principalmente, quais são as minhas misérias? Não é porque eu vou ser líder que eu não tenho miséria. Eu tenho miséria. Quais são as minhas misérias? Ué. Não tem. Ensino de liderança, né? Os líderes, a estrutura. Da verdade. Gente, é fato. Quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. É melhor eu mostrar a verdade para as pessoas, para elas já estarem libertas de mim, e já saber quem eu sou, do que um dia elas serem libertas de mim, libertas de verdade, porque eu não fui verdadeiro e elas descobriram a verdade de mim. Então, assim, a base é a humildade de reconhecer quem eu sou, de reconhecer minha verdade e de não criar máscara.
Liberta. E vai abrir, cai tudo, justamente. Não tem base, gente, não tem. Um líder que não tem base, não tem verdade, não consegue. Aí eu tenho que saber o que eu sou diante de Deus, né? Aí descobri também, psicologicamente, como que eu sou. Né? Eu sou uma pessoa equilibrada? Eu preciso de ajuda? Eu preciso de alguém para me ajudar? Eu preciso crescer em alguma coisa? Né? Fisicamente, o que eu dou conta? Eu sou líder. Mas eu dou conta de quê fisicamente? Eu tenho que saber disso para ser líder. Eu dou conta de estar em missão todo final de semana, ou não, não dou conta. Eu tenho que entender os meus limites. Não que eu vou parar nos meus limites, mas até para Deus ir me conduzindo além dos meus limites. Mas se eu não sei o meu limite, eu não consigo. Não consigo mesmo. Então, assumir os limites, assumir as misérias, assumir sua verdade, principalmente diante de Deus. Porque eu vou dizer, podemos esconder por muito tempo, mas não escondemos para sempre. Eu lembro de uma pregação de aquele cara do Anjo de Resgate, como é que ele chama? Heraldo. Ele pregou num acampamento, não, Heraldo, ele pregou num acampamento de música há muito tempo atrás. Logo que um cara que era músico em Cachoeira Paulista, chamava Rick, ele até vem de Divinópolis algumas vezes, faleceu. Esse cara faleceu deu um neurisma e morreu de repente, né? E aí, ele falava da sinceridade, né? Que a palavra sinceridade vem de sem cera, né? Cera. E aí ele contou uma coisa interessante, que ele falou assim, que antigamente os bailes de máscara, as máscaras eram feitas de cera. E que a palavra sinceridade nasce dessa sem cera, sem máscara, né? E que aí ele falou uma coisa interessante, que ele fez uma comparação da morte desse músico, que tinha morrido com um neurismo, teve uma dor de cabeça e logo morreu. Assim, mesmo dia, teve dor de cabeça e morreu. E ele falou o seguinte, que se a gente não tirar as máscaras, não tirar a cera, se alguém arrancá-la, pode ser como um neurismo e nos matar. E uma hora ela vai cair. Então é melhor que cada um tire a sua cera para que o outro veja quem eu sou, do que deixar que ela seja arrancada. Porque se ela for arrancada, ela pode nos matar como um neurisma. E é de repente. E é fato. Pensa uma pessoa que você consegue, você vai seguindo aquela pessoa é muito boa, aquela pessoa te forma, aquela pessoa de repente cai por terra alguma coisa que aquela pessoa é. Aquilo é como uma morte. Será que tudo que ele me disse não era mentira? Será que tudo que ele fez não era mentira? É assim que acontece, não é? Quando a gente descobre um erro, por exemplo, a gente está descobrindo a situação política do Brasil. Todo mundo sabia de corrupção. Só que agora a gente começa a pensar que tudo, e não era tudo mentira não, tem coisas que eles fizeram que foi verdade, tem coisas que eles fizeram que foi boa. Só que quando vem quando a mentira vem à tona, a credibilidade cai de tudo, até daquilo que bom que a pessoa fez. É ou não é? A gente esquece de bom que a pessoa fez, a gente esquece tudo. É como uma morte, a pessoa morre. Morre. Então, que construamos a nossa liderança, e isso não é só para quem vai ter cargo de liderança não, gente. É para todos. Construamos a nossa liderança na humildade e na verdade, reconhecendo quem eu sou e o que eu posso. A segunda base aqui são as virtudes. Tem as cardeais e as teologais. Quais são as cardeais? São 4. Quem sabe? Agora, sem ser o Valdo, quais são as teologais? São 3. E? Vamos separar elas aqui para a gente falar separado. Essas aqui
interessante, mas nós podemos cultivá-las em nós de forma humana, sem muita ação de Deus. Cultivar, não alcançar com plenitude, mas podemos. Essas aqui, desculpa. Vocês cortaram aí, não, né? Você não precisa copiar igual, não. Você pode cortar o T aí, não tem problema não. Tá certo, desculpa. Essas 4 virtudes, elas podem ser alcançadas de forma humana, com exercícios humanos, com forças humanas, e elas nos constroem. Aqui eu também não cortei o T. Elas constroem o nosso caráter. Aquela pessoa tem um bom caráter, aquela pessoa é um mau caráter, né? Essas virtudes cardeais, as teologais também, mas mais as cardeais formam o caráter da pessoa, né? Uma pessoa, ela consegue ver as suas fraquezas, e aí por isso que é interessante saber quem eu sou, para a partir de quem eu sou trabalhar o meu caráter. Eu tenho minhas características de personalidade, as minhas características de herança hereditária, da minha criação, e que são ruins. Só que eu posso mudar, eu posso melhorar. Então eu tenho que semear, diante de quem eu sou, as virtudes para me transformar. Eu sou uma pessoa que tem muita raiva, que briga muito com os outros, né? Então eu tenho que ir nas virtudes aqui e ver, não, eu tenho que ter mais temperança para lidar com situações. Eu tenho que ter mais prudência no que eu falo. Eu tenho que ser mais forte diante das minhas fraquezas, né? Então é isso que precisa. E elas controlam as nossas paixões. Porque um líder, ele tem que ser alguém apaixonado. Ele tem que ser alguém apaixonado, né? Alguém que dá a sua vida por aquilo que precisa fazer. Só que ele tem que ter um controle das suas paixões. O que seria um controle das paixões? Porque nós temos paixões que podem ser desordenadas. E as paixões, quando se tornam desordenadas, elas se tornam vícios. Né? Tem gente que fala assim, vício é droga, vício é o sexo. Não. Tem vícios de falar dos outros, tem vício de julgar os outros. E tudo em nós, todos nós temos que prestar atenção nos nossos vícios, que são paixões desordenadas. Um líder tem que cuidar das suas paixões desordenadas. Tem vício de celular, tem vício de rede social, que é paixão desordenada. Tentação dos olhos. Isso é desordem. Desordem. E um líder, e como que eu controlo as desordens? Com as virtudes. Principalmente as cardeais. Porque as teologais, elas já existem no estado de graça. Já é algo divino, né? Já é algo que transcende, né? Ultrapassa as nossas forças humanas. Já é algo de Deus. Aí eu vou ter que fugir do pecado para buscá-las. Mas eu posso construir o meu caráter primeiro, para depois eu construir a minha vida de santidade. Aqui caráter, aqui busca de santidade, né? Então eu vou falar um pouquinho dessas 4 virtudes, para que vocês entendam. Vou falar primeiro da prudência. O que é prudência? Quem sabe? Cuidado? O que é, gente? Prudência é cuidado, não tanto. Porque a gente acha prudente é aquele medroso, né? Não, só dando um exemplo. A prudência é a sabedoria. Ela está muito ligada à sabedoria. O prudente é aquele que é sábio, né? Mas é uma sabedoria prática. É tipo assim, está tendo um problema sério. Todo mundo desespera. O prudente é aquele que fala assim, calma gente, vamos pensar numa solução. Esse é o prudente. Vamos pensar numa solução prática. Vamos agir com inteligência. Vamos pensar primeiro antes de fazer. Entendeu? Porque na emoção, por exemplo, a falta de prudência é ação na emoção. Né? Nossa, vou dar um exemplo assim.
Bateu um carro. A emoção é, nossa senhora, vamos lá, vamos resolver. O prudente é aquele, vamos pensar a solução para o problema. Ele vai trazer sabedoria para a situação. Esse é o prudente. Né? Não, é sabedoria prática. Né? Dispor o meio para chegar ao fim. O prudente é aquele que fala assim, não aconteceu um caso, por exemplo, vou dar um exemplo. O caso, por exemplo, nós estávamos com a acolhida na casa, que começou a criar caos lá, né? E caos mesmo, porque os funcionários, não sei se todos sabem, mas os funcionários chegaram a fazer reunião, né, Valdo? Conosco, e a ideia dos funcionários era pedir conta todo mundo junto, né? É um caos, né? A prudência é, o que vamos fazer para resolver a situação ou para buscar soluções para a situação, soluções práticas, né? Esse é o prudente. O imprudente é aquele ou que age na emoção ou que choraminga e fala, realmente não vai dar certo, não vai ter jeito, vamos acabar com tudo, vamos... Aí a imprudência faz isso, né? E em relação aos outros, o prudente é aquele que vê qualidade nas pessoas, não vê defeito somente. Porque tem pessoas que conseguem enxergar só defeito. Esses são imprudentes. O prudente, ele vê, além do defeito, ele vê qualidade nos outros, ele vê onde que o outro tem qualidade. Mas o que isso tem a ver com prudência? A prudência é sabedoria prática. Gente, todo mundo tem qualidade. Então é prudente ver qualidade nas pessoas. É sábio ver qualidade nas pessoas. Todo mundo tem. Não é, todo mundo é muito defeito, né? A gente tem até uma mania, fala assim, não, onde tem gente tem problema, o mais difícil é a convivência, claro, mas é o melhor. Na vida fraterna, por exemplo, o mais difícil de uma consagração na comunidade, para mim, é a convivência com as pessoas. Não a convivência do dia a dia, mas é lidar com a diferença entre as pessoas. É o mais difícil, mas ao mesmo tempo é o melhor. É o melhor. Se eu souber tirar proveito disso, né? Isso é a prudência. O tempo está acabando. Então, prudência é uma inteligência, uma sabedoria prática. É aquele que sabe resolver problemas, né? Fortaleza. A fortaleza está muito ligada à coragem. Um líder tem que ter coragem, tem que ser forte, né? Forte ao ponto de enfrentar situações. Essa é essa virtude, né? Ousadia, ser ousado. Mas acima de tudo, e esse é um problema que a gente tem como pessoas, ser perseverante. Né? Fortaleza, por exemplo, nós vamos começar uma coisa nova e eu estou à frente dessa situação, então nós vamos ser ousados, nós vamos fazer. Só que a hora que vir um problema, será que eu continuo animado? Ou será que eu já não desisto nele? Não, agora não, nossa senhora, a gente pensou, vamos mudar, vamos fazer outra coisa. Não, o forte é aquele, não, agora nós vamos perseverar, nós vamos enfrentar as adversidades, nós vamos enfrentar os problemas e nós vamos perseverar. Esse é o líder. O líder não é aquele que desanima primeiro, não. Se você desanima primeiro, você precisa trabalhar a fortaleza em você. De olhar para o problema, de olhar para a situação toda, que está fazendo todo mundo ficar desanimado, falar, gente, mas isso tudo nós vamos superar e vamos vencer, e vamos continuar naquilo que Deus inspirou para nós. Isso é a fortaleza, né? É a ousadia de ousar em Deus, de ver o que Deus quer, mas de também continuar e perseverar no que Deus quer. Às vezes existem pessoas que no início de tudo são empolgadas, mas depois que a coisa começa a dar uma desanimada, porque tudo é um boom, depois vai vindo. Nós estamos vendo isso hoje com a juventude, escreve o que eu estou falando. Nós estamos vendo um boom no grupo de oração. Daqui a pouco, não é que vai diminuir muito, mas daqui a pouco vai dar uma esfriada, como dizer assim, Deus vai peneirar e vai ficar algumas pessoas. Nós temos que ter o mesmo ânimo. E eu vou dizer para vocês, hein? Vou falar uma coisa que eu percebo, falo de mim também. Tem um tanto de gente que nunca ia no grupo de oração, agora está gostando de ir, porque está cheio. O que estava vazio era uma luta fazer o povo ir lá. Então nós precisamos trabalhar nossa fortaleza, de hora que der uma diminuída, nós continuamos com a mesma empolgação e animação que estamos hoje. Isso é fortaleza. Né? O povo está precisando ser forte lá. Você vai, né? Até o fim, né? Não desanimar, né? Morder e não largar, né?
Vou morder esse osso aqui e não largo por nada, por mais que tentem tirar de mim. Isso é a fortaleza. Temperança. O que é a temperança? Quem pode falar aí primeiro, antes de eu falar? Equilíbrio? Na verdade, a castidade que é fruto dela, né? A temperança é saber controlar suas paixões, né? A castidade é quando você controla suas paixões. Então, a virtude da temperança é que nos faz ser castos, né? Não é a castidade que nos faz ser temperança, não. É o contrário. A temperança é o controle das paixões. É eu saber moderar, é eu saber não perder a cabeça, é eu não me descontrolar diante das situações, né? E também, assim, saber dosar tudo, né? O que acontece? Eu disse isso já. Um líder tem que ser apaixonado. Ele tem que ser apaixonado. Porque se ele não for apaixonado, se ele não colocar paixão naquilo, falta ânimo. Só que ele tem que saber ter freio na paixão. Eu coloco paixão naquilo, mas olha, chega um momento que até aqui, né? Até aqui. Eu tenho que ter calma, né? Porque senão na paixão eu brigo com alguém, eu estou coordenando alguma coisa, e na paixão de coordenar para aquilo dar certo, eu trato mal os outros, sabe assim, eu vou me deixando levar só pela paixão. A temperança é saber pôr dosagem disso. Não, tem que ter paixão, mas tem que ter controle da paixão. Tem que ter paixão, mas não pode deixar a paixão estar acima de tudo, porque senão se torna uma desordem. E a última, eu vou parar aqui, depois, mês que vem a gente continua, é a justiça. O que é a justiça? Ser justo. O que é ser justo? O que é ser justo? Na vida comunitária é importante a gente refletir sobre justiça, porque nós temos não tomar partido, né? Isso. Justiça é diferente de igualdade, né? Tem hora que a gente... Isso mesmo. Dar... Está escrito aqui, ó, Fabrício, você falou certo. Cadê? Dar a cada pessoa aquilo que é seu. Isso é ser justo. Né? Não é igual, não é igualdade. Às vezes fala assim, vamos ser justos, vamos dividir igual. Tem gente que acha que isso é ser justo. Vamos dividir igual. Né? Lá em casa, por exemplo, a gente, quando compra uma caixa de bombons, a gente tem que ser justo. Né? Vamos dividir igual. Lá, em todos os casos, isso é justiça. Porque todo mundo gosta muito. Mas, por exemplo, numa outra coisa, num outro tipo de alimento na minha casa, que é um alimento necessário, eu não posso dividir igual. Eu tenho que dar de acordo com a necessidade de cada um. E cada um tem. Isso é justiça na comunidade. Às vezes a gente acha que justiça... mas todo mundo tem que estar nessa escala. Peraí, não. Não é igualdade. Tem gente que é justo não estar nessa escala. Tem gente que é justo fazer mais isso, porque outros estão fazendo mais aquilo. Isso é justiça. E um líder tem que ser justo. Justo é que cada um faça aquilo que dá conta de fazer, que tem disponibilidade para fazer. Alguns têm disponibilidade para fazer mais, outros têm disponibilidade para fazer menos. E aí tem aqueles sempre que chegam e falam assim, mas você sabe, né, fulano? Ó, você vê. Compara aqui, olha para você ver. Gente, comparação é o inverso de justiça. É o inverso. E é justificação para aquilo que eu não consigo fazer. Tem hora que eu fico justificando o outro. Não, mas o Max não vai nem na casa dele, né? Fica só no centro de formação. Tá, mas espera aí. Será que eu sou justo em comparar aquilo que é dele e aquilo que é meu? Aquilo que é a vida dele e aquilo que é a minha vida? Ser justo também é eu olhar mais para mim e perceber mais o que precisa ser mudado em mim, o que é função minha, o que eu tenho que fazer, do que ter que ficar me justificando nos outros. Né? Porque justificar também não é justiça. Pode falar, Álvaro. Justamente. Mas justiça é dar a cada um aquilo que é seu. E não aquilo que é igual, né? Vamos dividir tudo igual, não.
Aqui nós não vamos dividir as funções iguais, aqui as escalas não vai ser porque eu ponho fulano tem que pôr todo mundo, não. Aqui vai ser aquilo que é necessário e justo para cada um. Amém? Alguma pergunta? Alguma observação? Pode falar. Teologais é que vem de Deus. Deus é que nos dá, né? Na próxima, mês que vem nós vamos continuar a liderança, vamos falar disso. Cardeais é base. Você sabe o que é cardo? Alguém sabe o que é cardo? Cardo, porque cardeais vem de cardo. Sabe não? Cardo é aquele negócio que tem na porta ali. Tá vendo a dobradiça da porta? Sabe o que é a dobradiça? Sabe aquele ferrinho que está no meio da dobradiça lá? Que segura a porta junto ao marco? Chama cardo. Cardeais é aquilo que nos dá sustentação. É aquilo que nos conduz. Entendeu? Por isso que vem de cardeais. Só que as cardeais, por isso que ela forma caráter, porque uma pessoa, gente, ela pode ter virtudes cardeais e não ser um cristão. Ela tem um bom caráter. Quando uma pessoa tem um bom caráter? Quando ela tem virtudes cardeais. Elas podem ser alcançadas por formas humanas, né? Claro que, aí nós vamos falar na próxima aula, que o estado de graça, que a busca de Deus aumenta, porque ela pode aumentar essas virtudes cardeais. Agora, a fé, a esperança e a caridade são virtudes teologais, que são virtudes infusas, que Deus aqui nos dá. Aqui também nós podemos experimentar a graça de Deus, mas essa daqui só pela graça de Deus. Não precisa. Existem cardeais diáconos. Não existe mais? Claro que hoje não se nomeia mais leigos bispo, mas até o Papa pode ser um leigo, se ele for. Hoje não, né? Mas não existe nada que impeça, né? O episcopado não está ligado ao celibato, né? O sacerdócio sim, mas o episcopado não. Né? No entanto, antigamente os bispos eram eleitos entre o povo. Por exemplo, tem santos que foram bispos que não eram padres, foram eleitos bispos. Né? Eu tenho na mente mas eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Vou estudar melhor. Mas tem isso mesmo. Né? Mas hoje é prudente, eu acho que seja os padres mesmo, porque nós estamos muito problema aí, melhor que seja eles mesmo, que seja. Mais alguma coisa? É o que, gente? Acima não. O cardeal auxilia o Papa em algumas funções. Então ele pode ter autoridade, mas falar que cardeal tem mais autoridade que bispo, não. Não tem, é título, né? Tá, não, mas ele tem autoridade, né? Ele tem autoridade. O Papa sim tem. O cardeal não, entendeu? Por exemplo, no Brasil tem o cardeal Dom Orani, né? Ele manda alguma coisa nos outros bispos? Não. Os outros bispos o escutam, os outros bispos ouvem, tem um respeito, mas assim, autoridade não. No entanto, por exemplo, vou dizer no Brasil, dentro da CNBB, os bispos escutam muito mais o CNBB do que o próprio Dom Orani, que às vezes tem opiniões, entendeu? Não contrária, mas assim, tem uma linha diferente de muitas coisas que a CNBB propõe. Os bispos são muito mais ouvir a CNBB do que ele, que é cardeal. Então, dizer disso de autoridade, na prática, não tem. Não necessariamente é o cardeal.
Eles colocam arcebispos, né, como presidente. Essa é uma. Mas não precisa ser cardeal. Não, porque ele era, justamente. Amém? Vamos para o nosso intervalo de café, apesar que eu acho que hoje está bem escasso esse cafezinho, viu? Estou achando que nós já